Programa em Defesa da Fé, em especial final de ano. Hoje o nosso tema é um tema que, sem dúvida, vai formar a nossa inteligência para que nós possamos obedecer os mandamentos da lei de Deus. Se fala muito de amar a Deus sobre todas as coisas. E eu sempre pergunto nas pregações: quando você vai confessar, quais são os pecados que ofendem o primeiro mandamento da lei de Deus? Você tem um termômetro para dizer que você acordou amando menos a Deus ou amando mais a Deus naquele dia? O catecismo é muito objetivo. Existem pecados que são contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Entre eles, a idolatria, a adivinhação e magia, a superstição, a irreligião, o agnosticismo, o ateísmo e vários outros pecados que vão nessa linha similar que eu citei, né? O catecismo cita. E nós vamos focar hoje um pouco mais na questão da superstição. Você se acha supersticioso? Em especial nesse final de ano, as pessoas são totalmente... tem uma enxurrada, né, de propagandas na TV, no rádio, na internet, nas famílias, de convite às superstições. Mas se tem isso no final do ano, é porque durante o ano as pessoas estão impregnadas disso também. O que o catecismo define como superstição? É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de certo modo mágica, melhor dizendo, a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições que exigem, é cair na superstição. Por exemplo, quando você acha que vai rezar um terço e, após rezar um terço, simplesmente porque você rezou, sem atenção, sem fé, simplesmente porque rezou, tem que acontecer alguma coisa, como se fosse uma mágica. O problema está em rezar o terço? Não. O terço é algo importantíssimo. É um instrumento para a nossa santificação. É um instrumento poderoso para nós nos unirmos a Deus, meditarmos as Escrituras. Mas nós podemos, infelizmente, usar o texto de forma supersticiosa. Por exemplo, algumas pessoas usam até as Escrituras de forma supersticiosa. Você percebe que algumas pessoas deixam a Bíblia mofar, a traça comer, lá no Salmo 91. E acham que o demônio não vai entrar na casa dela porque a Bíblia está aberta no Salmo 90 ou Salmo 91, dependendo da tradução. Olha, a minha casa está protegida porque está aberta no Salmo 90. Só que mal sabem elas que foi o mesmo salmo que o demônio citou para tentar Jesus lá em Mateus 4, quando manda Jesus pular, porque os anjos vão apará-lo, acudi-lo, socorrê-lo. E Jesus repreende Satanás e mostra que ele é um mau intérprete, que ele é um deturpador da palavra, que ele está usando a palavra para manipulá-la, para disseminar erros, mentiras, enganos e heresias. Ou seja, o próprio demônio utilizando-se da palavra para tentar enganar. Então não é simplesmente usar um objeto religioso, um sacramental, ou fazer um ato externo de oração e achar que você vai ter um resultado matemático. Ah, eu vou me persignar, me benzer 3 vezes e já está tudo resolvido. Eu vou me ajoelhar 4 vezes. Não são gestos que vão dar algum resultado. Jesus até fala
lá em Mateus 6, que nós não devemos fazer como os pagãos, não multiplicar as nossas palavras, achando que pelo muito falar, que é chamado verborragia, o muito falar, a multiplicação das palavras, que alguns acham que Jesus está condenando as orações repetidas. Ele não está condenando as orações repetidas, porque em Mateus 26, do 42 até o 44, fala que Jesus orou pela terceira vez usando as mesmas palavras. Então ele não ia se contradizer, porque como um bom judeu, os judeus repetem muitas vezes as mesmas orações. O que ele está condenando é uma postura pagã, de achar que a partir de uma oração mágica, Deus tem que dar o que a pessoa está pedindo. A pessoa impõe a Deus uma ordem, impõe a Deus e determina o que ele deve fazer. Isso é supersticioso. Isso até é um ato orgulhoso. Continuando falando sobre superstição, eu já usei como base o catecismo, número 2111, é o parágrafo. Eu vou usar um pouquinho aqui o que o nosso querido Frei Boaventura, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: a vida cristã popular, tal como hoje de fato é vivida pela absoluta maioria dos que no Brasil se dizem católicos, está eivada de práticas e usos e costumes, ideias e princípios não cristãos, e que sem mais podem ser qualificados como superstições. Ou seja, é um misto, é o católico, que ele é um pouco católico e um pouco protestante. É católico, mas ele pensa como maçom. É católico, mas ele pensa como espírita. Ele é católico, mas ele pensa às vezes como ateu. Ele é católico, mas ele tem uma mentalidade de qualquer outra denominação. E aqui não é um ataque à denominação. A questão é de te alertar que, como católico, você tem uma identidade. As outras denominações têm a identidade delas, e eles defendem a ferro e fogo a identidade deles. Não ficam com misturas. Algumas até sim, mas no geral não, tem a sua identidade. Mas nós católicos temos a mania de fazer uma mistura imensa das coisas, né? Aquela vitamina confusa de ensinos, e depois a gente não sabe para onde é que vai. Aí continua o Frei Boaventura. Tantas são as superstições, tão numerosas as crendices, que se impõe a necessidade de uma ampla campanha de purificação da vida religiosa do nosso povo. E de fato, uma nova evangelização, né? No sentido profundo do termo. Aqui não é ele que falou, eu estou abrindo esse parênteses e fecho agora. Querem alguns identificar a religião com a superstição, mas a diferença entre uma e outra é profunda e essencial. Outras são os fins, outro o objeto e outro a mentalidade. A superstição não é religião, nem procede da religião. A superstição, ela tem seus adeptos nas malhas do fatalismo e do fanatismo. Religião é conhecer, servir e amar o Ser Supremo. A superstição obscurece este conhecimento e impersonaliza, ou seja, não trata Deus como um ser pessoal. Dá exemplos aqui, claro, de superstição, né? Em Deuteronômio 18:9, seguintes, vai falar algumas orientações sobre práticas que a gente não deve ter, e fala lá sobre os agouros. Esses agouros também entram nas superstições. Exemplo: a chinela está virada, desvira essa chinela, menina, que dá azar. É uma superstição. O gato preto, cuidado, superstição. O espelho quebrou, 7 anos de azar, superstição. Uma pessoa que nasceu com todo enrolado lá com cordão umbilical, tem que se chamar de Antônio, porque senão vai morrer. Fulano nasceu em tal dia, então tem a sina para sofrer desse jeito.
Se entrou em tal canto da casa, tem que sair por ele, porque senão dá azar. Fulano tá varrendo o pé de fulano, então não vai casar não, porque tá varrendo a sorte dele. Tal pessoa tem que dormir com blusa, senão a alma sai. Como se a blusa amarrasse a alma da pessoa, né? Que negócio ridículo, né? Não fica andando para trás, não, menino, senão tu tá mandando tua madrinha pro inferno, né? Já ouviu isso aí? Tira esses punhos da rede que tá tudo enlinhado e dá má sorte, né? Não, você tem que desalinhar para não quebrar os punhos da rede ali, né? Fica feio, é incômodo, mas não porque dá má sorte. Aí entra dentro das superstições as famosas simpatias. Simpatias para arrumar emprego, simpatias para arrumar namorado, namorada, saber com quem vai casar, saber se vai dar certo o namoro, se não vai dar, tentar fazer alguém ficar apaixonado por você. E infelizmente a gente cai nessa. Eu, quando jovem, caí nessa. Essas simpatias aí de jovens, né? Não sei se o Cauã já caiu nessas, caiu não, né? Ele já foi bem evangelizado, né? Pelo Padre Maurício, né? Eu, no meu tempo de adolescência, não fui tão bem evangelizado. Aí tinha muitas superstições. Tinha uma que era só misericórdia. Você pegava o bombom, né? Você passava no braço, diziam lá o bombom, por nojenta. Aí dava pra menina que você estava apaixonado, para ela se apaixonar por você, né? Ou coisa nojenta, né? Se a menina soubesse, ela matava era você, né? Ou seja, são coisas banais, né? São coisas que a princípio parecem bem engraçadas e são, mas são superstições, são práticas que ofendem a Deus, ofendem o primeiro mandamento, né? Práticas que são geralmente muito comuns no final de ano, é a questão, entendam, o que eu vou falar, estou falando para católicos, porque as pessoas têm a mania de pegar um vídeo, cortá-lo, descontextualizá-lo e dizer, pois eu faço. Não, se você é católico, estou falando para você. Se você tem uma outra prática de outra denominação, estou falando para ti não, tá certo? Tranquilo? Fique claro isso. Então, quando você diz que é católico, ele vai dizer assim, eu vou para o mar, tomar banho de mar para tirar o azar. Vou tomar banho de mar para oferecer para Iemanjá. Não, um católico não oferece para Iemanjá as coisas, certo? O católico não. O católico tem que ter claro as coisas. Eu vou dar 3 pulinhos na virada do ano. Eu vou vestir branco. Você pode vestir branco virado do ano? Pode. Você não pode vestir por superstição. Você pode fazer várias outras coisas, mas nunca por superstição. Você pode comprar uma blusa branca porque é bonita. Pronto, aí eu ganho uma blusa branca, não vou usar porque vão dizer que eu sou supersticioso. Não, eu vou usar a blusa branca sim. Se eu tiver com blusa branca bonita, eu vou usar. Só que eu não vou usar para dar sorte. Eu vou usar porque é a minha blusa e não tem problema nenhum usar. Também a gente não pode ficar que nem doido, porque estão dizendo que é superstição, não vou usar, senão vou dizer que eu sou supersticioso. Deixa de ser. Vou dizer não. Deixa de ser o que eu pensei, viu? Deixa de ser. Então tenha cuidado. Você precisa ter equilíbrio também. A gente precisa ter uma fé equilibrada, inteligente. As pessoas falam assim, o importante é ter fé, não importa em quê, em quem. Que história é essa? A nossa fé não pode ser uma fé desvirtuada. Tem que ser uma fé verdadeira, madura. São Paulo até reclama, quando ele escreve as cartas, que ele queria dar alimento sólido, mas o pessoal só estão querendo, bebendo mingau, leite, coisa líquida ainda. Ele queria dar coisa sólida. Continuando aqui um pouquinho. Algumas coisas sobre a superstição, né? O ato supersticioso, algumas coisas que vão definindo o ato supersticioso. Uma excessiva preocupação com a forma externa, os ritos, as cerimônias, com determinadas palavras em tal ou tal ocasião sem importância.
com emprego positivo ou missão voluntária de tal, em tal circunstância, de tempo e lugar. Um exemplo aqui. A gente fala assim, olha, se eu estiver rezando o ofício e eu errar, é porque vai acontecer alguma coisa com alguém. Cuidado. É batata. É verdade, José, já aconteceu. Filho, não é se já aconteceu ou vai acontecer. Isso é superstição. Mas dá certo. Sem comentários. São sempre exterioridades tidas como sinais, viu? O que eu falei, não foi um sinal, é um sinal. É um sinal que é assim. Mas é um sinal de invenção, né? São invenções puramente humanas. Você liga aquele fato com aquele outro fato. Geralmente, o supersticioso, ele liga um fato que não tem nada a ver com o fato que ele acha que tem a ver. Ele diz, não, isso aqui aconteceu porque isso. Uma coisa é analisar uma coisa espiritual com outra. Você pode fazer uma análise normal. Não, eu acho que isso aqui é isso, por isso é um discernimento dos espíritos. Outra coisa é afirmar de forma peremptória, concreta, é isso e acabou e não tem quem diga que não é. Não, é uma suposição. Você pode supor, oh, será que não pode ter sido isso? Juntamente com essa outra coisa? Vamos discernir, né? Confiança cega nos efeitos seguros e fulminantes e que resultam de uma ação desproporcional como que magicamente, comprometendo Deus e os santos e submetendo-se às regras da justiça comutativa. Ou seja, eu faço tal coisa, tipo, eu vou rezar a novena de Santa Teresinha. Então, eu tenho que receber tal milagre em tantos dias. Se eu não receber, é porque não serve. Não, você pode receber o milagre, talvez até antes de terminar a novena. Talvez você receba a rosa. E talvez nem receba e receba o milagre. Tem intercessão de Santa Teresinha. Então não fique preso a receber ou não a rosa. A rosa é um sinal, mas não fique preso ao sinal. A rosa de Santa Teresinha não é uma superstição, é um sinal. Mas quando você fica preso ao sinal e fica colocando de forma desproporcional isso, pode virar um perigo para a sua fé. Tem que ter o equilíbrio. Fé, não superstição. Santa Teresinha não vai se agradar com isso. Com ou sem rosa, ela vai fazer, pela intercessão dela, o milagre, que é Deus que faz, mas pela intercessão dela também, né? Finalidades puramente terrenas e temporais, correspondente quase sempre às necessidades primordiais da vida humana, e a girar em torno de 3 ideais apenas, ou seja, eu faço as minhas orações com 3 objetivos, as minhas práticas religiosas. Quais? Saúde. O mais importante é ter saúde. A coisa mais importante do mundo é o quê? É ter saúde. Essa frase é muito bonita. É não, filho. A coisa mais importante do mundo é você estar na graça de Deus. É eu estar na graça de Deus. Obedecê-lo. Amar. Perseverar na vontade de Deus. Crescer na santidade. Crescer na graça. Se unir a Deus. É amar a Deus. A saúde é consequência. Uma pessoa com câncer, uma pessoa com AIDS, uma pessoa com qualquer outra doença, apodrecendo na cama, estando na graça de Deus, ela está muito melhor do que alguém numa academia, bombando de saúde, com 18 anos de idade, com todo o vigor. O mais importante é a saúde no sentido pleno. A saúde espiritual, física, psicológica, a saúde completa. A saúde no sentido de salute, salvação. Nesse sentido. As pessoas vão procurando fazer, tem algum canto que prometeu cura, eu vou.
pode ser qualquer denominação, eu vou. Se eu não arranjei cura nesse canto, eu vou para outro, e a pessoa fica mais entrevada ainda, quanto mais canto vai. Isso é superstição. Isso é um perigo para a fé. A outra coisa que a pessoa vai atrás de dinheiro, de emprego, de ficar rico, se dá bem, quer fortuna. Então vai fazer um bocado de práticas, vamos para a campanha tal, que eu vou ganhar dinheiro. Vou fazer tal coisa que tem emprego garantido. Vai ter a carteira abençoada, vai ter isso. Cuidado. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele é importante. Mas ele não pode ser o centro da nossa vida. Ter muito cuidado com isso. Não gerar nossa vida em torno do dinheiro, em torno do ter. Não tem uma aversão ao dinheiro, claro, né? Mas o apego é terrível. E começar a achar que eu sou abençoado se eu tiver dinheiro, se eu não tiver eu sou um amaldiçoado. Não é assim. Achar que a prosperidade só existe se for uma prosperidade simplesmente material. É um erro. E a outra coisa é se dar bem no amor, né? Tenho que arrumar uma namorada de todo jeito. Tenho que arrumar um namorado ou uma namorada de todo jeito. Então vou fazer qualquer prática. Eu vou roubar a imagem de Santo Antônio, eu vou botar o nome da pessoa lá num terreiro e pagar tanto a pessoa, eu vou fazer isso, eu vou pôr uma campanha, eu vou fazer uma terapia de espiritual, mas eu quero arrumar um namorado de todos os jeitos. Você está proibido de fazer isso? Proibido não, mas será que é esse o caminho? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Uma mentalidade vaga e imprecisa acerca das forças desconhecidas da natureza, as quais transferem perfeições divinas. Ou seja, a pessoa acha que tudo deu um vento grande. Olha aí. Deus está falando agora, então o diabo está agindo. Qualquer coisa. O sol esquentou, a sombra veio, choveu, deu uma ventania. Tudo a pessoa atribui a algo sobrenatural. Tudo. Caiu, digamos, está ali, né? Gravando no Instagram, aí de repente arriou ali, viu? Foi o diabo que tacou a mão no celular, né? Não, pode ter sido o Cauã que deixou mal posicionado e acabou caindo, uma coisa do tipo. Então, ter esse cuidado. O demônio existe sim, ele age, ele pode mexer também em coisas materiais, sim, com permissão de Deus, pode dar uma forcinha, mas a gente não pode também ser alguém paranoico, né? Já que tudo é ação do demônio. Tem um tema que eu quero falar, que tem vários outros, mas eu vou pular para esse, eu vou falar bem rápido dos talismãs e amuletos que as pessoas gostam de carregar, né? Às vezes gostam de carregar também coisas nas carteiras, as orações nas carteiras, outras coisas, as correntinhas. Hoje as correntinhas que eu falo é tipo aqui, aquelas orações, né? Que antes distribuíam nas igrejas. Era 20 folhas, você tinha que distribuir. Por exemplo, eu recebi muitas orações assim antes, né? Tinha uma folha, você faça essa oração, sei quantas vezes. Se não fizer, vai acontecer isso na sua vida, uma desgraça. Recebi na porta da igreja. A pessoa saiu distribuindo, já tinha uma ameaça. Mas tinha oração lá de Santa Rita. Ou seja, é uma superstição. É culpa da santa? Não, é culpa de quem fez o negócio daquele. E a pessoa distribui na porta da igreja. Infelizmente. Hoje evoluiu. As superstições estão aonde? No WhatsApp. Distribua esse vídeo, não quebre essa corrente. Você ama Deus? Você tem fé? Então distribua para mais 10 pessoas. Você não tem tempo para Deus, né? Se você tem tempo, distribua para mais 10 pessoas. E daqui a quantos minutos você vai receber uma notícia? Meus irmãos, para com isso. Transformando Deus, querendo transformar Deus em um bruxo. Umas orações até bonitinhas, legal.
mas marcando o horário, marcando o jeito de Deus agir, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, e colocando medo e ilusões nas pessoas. Cuidado, isso é imaturidade espiritual terrível. É algo que é bem interessante, né? Em relação eu ia falar um pouquinho sobre os feitiços, acho que vou pular um pouquinho. Questão dos karmas, os católicos falam de karma, né? Uma linguagem mais espírita, essa daqui. Mas eu não vou descer muito sobre o tema do espiritismo, é um tema para outro programa. Para trazer alguém para falar mais sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do curandeirismo, certo? Em especial nos interiores tem muita questão do curandeirismo. E ai de quem fale a respeito disso, né? Dá um problema, não é nem problema não, dá problema, viu? É diferente. É mais sério do que problema, viu assim? Dá problema. E aqui o Frei Boaventura vai dizer o seguinte, né? Multiplicam-se assustadoramente pelo Brasil os curandeiros e benzedeiros de toda espécie. Qual deverá ser a atitude do católico diante das pessoas que pretendem curar doentes sem nenhum título reconhecido de habilitação? Aí ele vai falar sobre os tipos de curandeiros, né? O curandeiro espírita, que pretende ou alega curar por meio de invocação dos espíritos. Aí ele vai falar sobre a Bíblia que condena essa prática em Levítico 19:31. Estou pulando aqui algumas partes. E ele vai depois falar sobre o curandeiro supersticioso, que é aquele que usa meios completamente inadequados e desproporcionados, envolvendo uma atmosfera de crendice e mistificação. E verdade que este tipo de curandeiro não é, nem quer ser médium, nem faz invocação, mas reza orações ridículas e absurdas, e faz gestos e trejeitos sem sentido nem fundamento. Inspira-se geralmente em livros supersticiosos e condenáveis, como o antigo e verdadeiro livro de São Cipriano. Às vezes alguns usam o livro da bruxa, o Cruz de Caravaca, o Enquiridião, do Papa Leão, o livro O Dragão Vermelho, vários outros livros esquisitos, né? Um fiel de Cristo, um fiel católico, não pode conviver com semelhante literatura e usar esse tipo de coisa. Esse é um tipo de curandeiro. Tem outro, é o curandeiro prático ou curioso. Mas aqui eu queria fazer um adendo, eu vou abrir um parênteses e falar. Porque aqui eu não penso só da teoria também, não estou dizendo que ele pensa só da teoria não, viu? O Frei é muito profundo, né? Ele tem vários outros livros, muito inteligente. E na minha vida, na minha infância e adolescência, e no geral, nos aconselhamentos, a gente vê muito isso, né? E tive vários contatos com pessoas que têm essa prática. Tias avós. Então tem vários tipos. Por exemplo, tem algumas que rezam o rosário, que confessam, que comungam, que são piedosas, e que nunca foram ensinadas que não deveriam estar colocando raminho, né? Fazendo aquilo. E fazem porque nunca foram instruídas. Mas até têm o dom de cura, mas nunca foram instruídas ou instruídos. E acabam fazendo coisas que são supersticiosas, mesmo tendo o dom. Então isso não é bom. E tem as atenuantes porque, infelizmente, não foram instruídas por quem deveria instruir. Mas são pessoas retas, que buscam Deus, que se confessam, como eu falei, que comungam, que rezam o rosário, que às vezes são muito mais virtuosas do que a gente que está na igreja todo dia, e são admiráveis em paciência, em fé, é algo admirável. Tem esse tipo de pessoa. E não cobram um centavo, aconselham, tem um dom de aconselhamento. Tem esse tipo, certo?
Tem outro tipo. Tem aquelas que começam com um negócio de dizer assim, ei, tem uma pessoa que colocou quebrante, ela é gorda, ela tem o cabelo liso. Aí começa umas adivinhação, umas tentativas, né? Pra ver se acerta ou se não acerta. Aí já começa uma briga, uma desconfiança de quem colocou aquele quebrante, que o nome já está errado, né? Não é certo, não existe esse negócio de quebrante. E a pessoa vai. Existe, José, deixa de ser doido, meu filho tá quase morrendo, levou e ficou vivo, está vivo hoje, tem 40 anos e é padre, e ia morrer e levei para lá, foi para filho. Não é porque deu certo que existe o quebrante. Tem várias outras explicações e Deus é tão bom que permitiu que ele estivesse vivo hoje. Glória a Deus, né? Então, vamos lá. Aí vai dizer que tem alguém que colocou quebrante, aí dá uma confusão, que você vai achar que foi fulano, ciclano, ciclano. Aí depois a pessoa recebe 1 quilo de farinha, uma galinha, 3 rapaduras, não sei quantos, em dinheiro. José, são todas? Não, algumas recebem. Você conhece pessoas que recebem, recebiam? Sim. Algumas não querem receber, mas como todo dia tem gente lá, ficam recebendo, 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 recebendo. E isso traz um prejuízo para a vida espiritual da pessoa. Porque imagina você rezando por alguém e todo dia indo gente, todo dia, e levando um monte de coisa. Será que isso agrada a Deus? E quem fica sendo o centro daquilo? É Deus ou a pessoa que fica? Olha o nome, curandeiro, benzedeiro. Mas falta orientação. Às vezes a pessoa tem um grau de culpa, mas o mais culpado é porque falta quem oriente. Infelizmente. Uma certa senhorazinha que eu conheci várias, né? De vários tipos, como eu falei. Uma, ela rezava assim, o bezerro, não sei das quantas, que está lá, não sei, na floresta, ela dizia que rezava assim quando rezava pelas crianças, ou seja, invocava espíritos de animais para curar a criança. E ela fazia na maior inocência. E ela disse que falou para alguém, que é uma autoridade, não tinha problema nenhum. Falta o quê? Instrução. É difícil. Tem um curandeiro prático ou curioso, que ele entende algo de doença ou medicina. Aquela pessoa, né, entende algo de psicologia, de sugestão, ele vai dizer, não, esse remédio é bom para isso, para aquilo, e dá